Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e esse é o Destino Improvável. Hoje eu vim contar para vocês como foi a minha experiência de intercâmbio no Canadá. Fica comigo até o final e não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias de viagens. Então, gente, eu fui para o Canadá, para a cidade de Toronto, ou Torono, como falam as pessoas que são de Toronto, em janeiro de 2018 para estudar inglês por 2 semanas. Ah, mas só 2 semanas? Sim! Naquela época, eu tinha 30 dias de férias do trabalho e com o orçamento que eu tinha, eu calculei que podia ficar 2 semanas fazendo o curso de inglês e mais alguns dias viajando pelo Canadá. Na época, como essa foi uma das minhas primeiras viagens internacionais, eu acabei usando os serviços de uma agência de intercâmbio, mas eu sinceramente não recomendo. Não é que tenha acontecido alguma coisa, não aconteceu nada de errado, mas eu não achei o serviço deles de muita utilidade e dava perfeitamente para eu mesma ter contatado a escola de inglês e reservado o curso diretamente com eles. Eu fiquei hospedada em um apartamento da própria escola em que eu estava fazendo o curso e funcionava mais ou menos da seguinte maneira. A escola tinha diversos apartamentos de 3 quartos e um prédio bem próximo da escola, e alunos com mais de 18 anos podiam ficar hospedados nesses apartamentos. O quarto era individual e eu dividi o apartamento com um brasileiro e uma japonesa. Inclusive, a japonesa ela iniciou na escola na mesma semana que eu, nós ficamos na mesma turma e viramos muito amigas. Alunos com menos de 18 anos não podem ficar no apartamento, eles têm que obrigatoriamente ficar em casas de famílias locais que também são arranjadas pela escola. A vantagem de ficar no apartamento em relação a ficar na casa de família é que o apartamento era bem próximo da escola. Em geral, as casas de famílias ficavam mais distantes, requerendo o uso do metrô ou de ônibus para chegar na escola. No primeiro dia de aula, que é uma segunda-feira, quando chegamos na escola, eles fazem um teste de nivelamento, que envolve conversar com uma pessoa da escola em inglês e depois fazer uma provinha escrita. Com isso, eles determinam mais ou menos qual é o nível de inglês para colocar o aluno em uma turma que esteja com outros alunos que são do mesmo nível. Seria muito chato se os alunos que estão começando ficassem com alunos que já estão no nível de inglês bem mais avançado. E não seria produtivo, nem para os alunos iniciantes, nem para os mais avançados. Então, é para isso que serve esse teste de nivelamento. Depois do teste, de conversar com alguém da escola e fazer a provinha, eu lembro que eles fizeram um jogo para integrar esses alunos novos que estavam iniciando nessa semana e para conhecer as instalações e as pessoas da escola. Nessas escolas, que são especializadas em inglês para estrangeiros, você pode contratar quantas semanas de curso quiser. Eu, no caso, estava lá para ficar 2 semanas, mas tem muita gente que vai para ficar 4 semanas, 6 semanas ou até mesmo mais. Tem gente que vai para ficar vários meses. Quantas semanas é o aluno que decide. E toda segunda-feira vai estar chegando alunos novos que vão ser integrados nas turmas com alunos que já haviam chegado em semanas ou meses anteriores, de acordo com o nível. Quem fica por períodos mais longos vai acabar com o tempo subindo de nível e indo para turmas mais avançadas. Também é possível escolher a carga horária semanal. Eu, no caso, optei por fazer 30 horas de aula por semana, já que eu ia ficar, pouco tempo, para ter uma carga total de horas de aula maior. A maioria dos alunos, no entanto, faziam 20 horas por semana e alguns faziam 25 horas por semana. Bom, a minha rotina no Canadá era acordar, me vestir com várias camadas de roupa e ir para a escola a pé, já que ela ficava bem pertinho do meu apartamento. Chegava na escola, tinha então 3 períodos de aula do curso com uma turma do meu nível, eu estava no nível 4 de 6 da escola, e depois desses 3 períodos de aula, tinha um intervalo para o almoço que era uns 40 minutos. Como eu achava esse tempo bem apertado para sair, comer fora e também para economizar, geralmente eu levava um sanduíche na bolsa e comia lá na escola mesmo.
Muitos outros alunos faziam a mesma coisa e muitos até levavam uma marmitinha para esquentar no micro-ondas da escola, pois eles tinham, né, uma cozinha à disposição dos alunos justamente para isso. Como eu estava fazendo 30 horas de curso por semana, depois do intervalo do almoço, eu tinha mais 3 períodos, do que eles chamavam aulas optativas. Na primeira semana, eu fiz aulas de vocabulário, de gramática e de conversação. Na segunda semana, eu troquei a aula de vocabulário, que eu não tinha curtido muito, por uma aula de pronunciação e segui com as de gramática e de conversação que eu tinha gostado. Tinha alunos que contrataram 20 horas de curso que faziam então apenas um período de aula optativa após o intervalo do almoço e depois iam para casa. Como eu fazia as 30 horas, eu saía da escola mais ou menos em torno das 3 horas da tarde. As aulas eram sempre bem divertidas. Tinha jogos, os professores sugeriam vários temas interessantes para conversação, e como a gente estava num ambiente internacional, com gente do mundo todo, era muito legal de conversar com as pessoas que tinham histórias e vidas completamente diferentes, mas que naquele momento da vida estavam ali vivendo aquela experiência em comum de estudar inglês no Canadá. Vale dizer que a escola tinha uma política de English only, ou seja, dentro da escola a gente só podia falar em inglês, mesmo que estivesse conversando com alguém que também falava a nossa língua. Tá, mas e para tirar dúvidas na aula, como é que fazia? Era sim tudo em inglês. Os professores, eles tinham cuidado para articular melhor a maneira deles falar, então ficava bem tranquilo de entender. E se precisava, a gente fazia mímica, um ajudava o outro, valia tudo. Só em último caso que a gente usava um tradutor. Eu lembro que eu saía da escola às 3 horas da tarde, bem cansada mesmo. Estudar um idioma estrangeiro é um processo mentalmente bem cansativo. Geralmente, depois da aula, eu ia comer alguma coisa, dava uma volta pela cidade, ia a algum museu. Um dia eu fui na CN Tower, que é um ponto turístico bem bacana de Toronto. Um dia eu fui no aquário da cidade, essas coisas. Dava uma turistada. E nos finais de semana não tinha aula e dava, né, para turistar e passear e descansar. Ah, mas fazer intercâmbio de 2 semanas vale a pena? Eu já tinha estudado inglês por bastante tempo aqui no Brasil, antes de eu viajar. E eu já tinha feito também algumas viagens internacionais. Então eu até conseguia me virar em inglês, mas eu considero que foi nessas 2 semanas lá no Canadá que meu inglês evoluiu mais do que tudo que eu tinha estudado antes na vida. Foi a partir desse ponto que eu realmente passei a me sentir confortável para conversar em inglês com as pessoas. Claro que até hoje eu não falo perfeitamente, eu cometo vários erros e a minha pronúncia está longe da perfeição. Mas eu consigo conversar com pessoas em qualquer situação e me sentir confortável com isso. Se você tem mais tempo e condições de pagar, eu acho sim que ficar mais tempo, 4 semanas por exemplo, é um período melhor. Mas com 2 semanas que eu fiquei, eu já vi sim uma grande diferença, um grande progresso. No meu caso também, como eu fazia 30 horas por semana, ao invés de 20 horas aula, que a maioria dos alunos fazia, eu também, né, consegui em menos tempo fazer mais horas aulas. Só que como eu disse, no final do dia eu me sentia bem cansada de falar inglês. Então, se fosse fazer de novo hoje, eu escolheria fazer 20 horas e umas semanas a mais, para ter mais tempo de absorver melhor o idioma. Para quem não sabe absolutamente nada de inglês, ou sabe apenas o verbo to be e quer estudar fora, eu já acho que não vale muito a pena. Primeiro, porque vai ser muito mais difícil se comunicar com as pessoas sem precisar ficar usando toda hora um tradutor e sem resistir àquela tentação de ficar só restrito a falar com outros brasileiros e em português. E também porque é possível começar a estudar pelo menos um pouco por conta própria antes de ir. Porque no início da aprendizagem de um idioma é mais fácil pegar as coisas, pegar um pouco de vocabulário, aprender alguns verbos no presente, essas coisas bem básicas, mas que já ajudam muito na hora de se comunicar. Daí, quando chegar lá na escola, já vai estar sabendo um pouco para contar com o professor na parte mais crítica do aprendizado, quando é mais difícil conseguir evoluir sozinho. Se você vai sem saber absolutamente nada, não é que não vai conseguir aprender. Até porque os professores desse tipo de escola, eles são sim preparados para lidar com alunos que estão começando.
Só que em 2 semanas, em 3 semanas, mesmo 4 semanas, ou mesmo em alguns meses, talvez começando do zero, você não vai conseguir chegar a ficar fluente. E talvez isso gere um pouco de frustração na volta, porque não vai ter sido tempo suficiente para consolidar de verdade o aprendizado. E lembrando que aprender qualquer idioma leva muito tempo, trabalho e paciência. Então, galera, essa foi a minha experiência estudando em Toronto. Lembrando que a experiência de viagem de cada um é sempre diferente, mesmo quando se trata de um mesmo destino. E aqui eu dei somente a minha opinião. Agora, se você quiser um vídeo sobre como eu me visto em camadas quando viajo para destinos de inverno, ou um vídeo sobre como eu aprendi francês do zero durante a pandemia sem sair do Brasil, deixa aí nos comentários e até a próxima!